Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso RS Play Entrevista. O programa de hoje traz uma mulher muito especial. Ela é reitora da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa querida URGS. Márcia Cristina Bernardes Barbosa, é uma carioca que se criou em Canoas, né? Então é uma cariúcha, vamos colocar assim, né? Já está bem aqui em casa. A Márcia é física teórica, formada com mestrado e doutorado em física pela URGS e fez pós-doutorados também na Universidade de Maryland e na Universidade de Boston. Ela é professora titular hoje do Instituto de Física da URGS, foi diretora desse instituto entre 2008 e 2016 e atualmente é pesquisadora nível 1A do CNPq, que é o mais alto nível. O trabalho mais famoso e que ganhou destaque mundial da Márcia foi Anomalias Dinâmicas da Água, que ganhou o prêmio L'Oréal e Unesco de Mulheres nas Ciências Físicas e o prêmio Cláudia em Ciência em 2013. Em paralelo, a Márcia tem atuado em questões de gênero na ciência e com isso ela ganhou em 2009, vou tentar dizer certinho, tá? A Nicholson Medal, dada pela American Physical Society. Além disso, por seu trabalho junto à pós-graduação, recebeu o prêmio Anísio Teixeira da CAPES. E eu poderia seguir com um currículo imenso. Ela é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Mundial de Ciências. Reitora e cientista, né? Atualmente comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico, trabalha na URGS, reitora da URGS, e uma das ideias, dos objetivos é tornar a universidade mais inclusiva, voltada às demandas socioambientais e à equidade de gênero na ciência. Tudo bom, Márcia? Obrigado pela presença. Bom, muito bom estar aqui conversando. Sempre falar de universidade, de diversidade é gostoso. Márcia, tu é cientista, né? Como é que uma mulher entra na ciência, um ambiente machista pra caramba, povoado de homens? Mas é que a ciência é apaixonante. Eu me lembro quando eu era criança, eu sempre estava querendo mexer nas coisas. Eu me lembro que eu morava em Canoas, numa região isolada, e a gente soltava pipa. Isso é aquele tempo que as crianças brincavam na rua. E eu criei uma pipa plástica para poder soltar pipa quando estava chovendo. Então, assim, eu olhava um problema e dizia, não, eu quero resolver esse problema. Tu já inventou uma pipa para poder, na chuva... Que é quando tem mais vento, claro. Quando começa a chuva, depois que vem raio, não era. Meu pai era eletricista, dizia, veio raio, tudo sai daí. Mas enquanto tem chuva e vento, era uma pipa que podia voar mais. Então, assim, essa coisa de se desafiar, buscar uma solução e achar a solução é muito emocionante. E aí entrei nesse mundo. Mas aí quando eu entro no primeiro dia de aula, eram 80 alunos, e olhei, tinha 8 meninas. E na minha formatura, só estava eu de guria, eu disse, nossa, tem uma coisa errada nesse lugar. Tua turma de formatura, só tu? De mulher. E como é o nome da tua graduação? É física. Eu sou graduada em física. Bacharelado em física. Tá. Na física, atualmente, o percentual de mulheres que faz a graduação é em torno de 20%. Tá? Mas quando tu vai subindo na carreira, vai virando professora, pesquisadora, vai caindo. Por exemplo, na Academia Brasileira de Ciências, as físicas são em torno de 4%. 4%. 4%. 4%. E isso não é verdade só no Brasil, isso é verdade no mundo inteiro. É uma área que tem pouca mulher e que o percentual de mulheres diminui à medida que sobe na carreira. Em qualquer meio, o percentual de mulheres diminui à medida que sobe na carreira. Por exemplo, na política. As mulheres são, hoje, no nosso Congresso, 15%. Tá? Mas tu vai achar um percentual maior de vereadoras. Então, assim, à medida que tu sobe, diminui o percentual. O filtro vai sendo cada vez mais masculino. Mas a física começa com um número pequeno. Então, assim, quando diminui, vai diminuindo muito, né? E porque é uma área que tu tens esse imaginário de que não tem mulher. Tá? O imaginário é assim, que é louquinho, cabelo espigado, as coisas assim. E as mulheres, em geral, não querem ter esse perfil. As meninas, principalmente, quando vão decidir a sua carreira. Então, a gente precisa mudar um pouco essa maneira como as pessoas, no imaginário, pensam que é uma física. Tá? Ou alguém da área de informática, que é outra área que tem um percentual baixo de mulheres no ingresso e que vai diminuindo à medida que informática também tem poucas mulheres. Também tem pouca mulher. O curioso é que a informática, quando foi criada, tinha meio a meio. Por quê?
Porque lá no começo a informática tinha muito trabalho manual de digitação. E aí o perfil era mais um perfil quase de secretarial, mais elegante, e aí tinha a mulher. Com o tempo começou a virar um meio de ganhar muito dinheiro, né? E aí os homens vão entrando e vai se criando esse estereótipo do nerd descabelado, meio estranho, que é o mesmo perfil, estereótipo do cientista. Quando, na verdade, não tem nenhuma relação entre usar uma roupa ruim, amassada, e tu ter uma boa ideia de física. São coisas descorrelacionadas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E quando mostram, né, o nerd, o inteligente, o gêniozinho, é sempre em geral uma figura masculina. É, uma figura masculina. A gente fez até com uma aluna minha um trabalho em escola pública em que a gente pediu para desenhe um cientista. E as crianças desenhavam homens, mas mais que homens, uns descabelados, com umas carinhas de louco, num lugar cheio de explosivos, quando também, na verdade, a ciência ela vem para resolver problemas. Então, assim, às vezes também tem esse outro lado que é ruim para atrair as pessoas, de pensar que ciência constrói bomba, arma, coisa negativa. E quando a ciência ela vem para resolver as questões, eu preciso resolver esse problema. Por exemplo, mudanças climáticas. Nós precisamos pôr um pé no freio das emissões, ao mesmo tempo que temos que construir soluções mais sustentáveis, né? Então, e quem é que faz isso? É a ciência. Quem é que vai lá e mede quanto CO2 está emitido? A ciência. Então, ela não necessariamente faz coisas, armas, bombas, coisas ruins. Ela traz as soluções para os problemas cotidianos, né, da gente. A ciência é chamada num caos de enchente, a ciência é chamada na pandemia para resolver, e se não fosse a ciência, o que seria de nós, né? Só que ela é chamada quando está ruim, né? E ela não é ouvida quando está bom. Porque, por exemplo, a enchente, ela tem um grupo de pesquisadores do país que é a Rede Clima. 400 pesquisadores de todo o país que ficam analisando toda essa questão climática há muitos e muitos anos, décadas. E eles já vinham avisando, vai ter um momento que vai ter uma grande enchente no sul do Brasil por questões do desmatamento, das mudanças climáticas. E ninguém se preparou para isso, porque a gente não... O cientista, ele só é ouvido quando está muito ruim, a gente não se prepara, não vai ouvindo a ciência e a ciência vai nos ajudando. E atualmente tem todo um movimento para não ouvir o cientista, porque a gente está dando notícia ruim e as pessoas e principalmente o mercado econômico não quer notícia ruim. Então é melhor não ouvir a ciência. É como se a gente tivesse uma maldição. A gente sabe o que vai acontecer, mas ninguém acredita quando a gente diz. Mais ou menos isso. Ô, Márcio, por que o teu interesse, esse teu trabalho aqui, que é o que deu destaque, né, referência internacional, Anomalias da Água. Como é que tu chegou nisso? Por que tu te interessaste pela esse assunto? A água é uma coisa muito fascinante. Para começar, a maior parte dos materiais se comporta de um jeito. E a água se comporta de um jeito diferente dos outros materiais. A gente não se surpreende que ela se comporte diferente, porque ela está tão no nosso cotidiano que a gente acha que ela é o normal, mas ela não é normal, ela é bem esquisitinha, tá? A água é esquisita. A água é esquisita. Deixa eu dar um exemplo. A maioria dos materiais, quando tu vai esfriando e ele passa de líquido para sólido, o que ele faz? Ele vai se contraindo, tá? Quase todos os materiais é isso, tu vai diminuindo o espaço e se contraindo. Como ele vai se contraindo, se tu pegar a fase líquida do material e colocar o sólido, ele é mais denso, ele afunda. Então, se imaginarem assim, um ferro borbulhante, como aparece nos filmes, nas caldeiras, e tu pegar um pedaço de ferro sólido, o ferro sólido vai afundar no ferro borbulhante, tá? E tem filmes famosos em que os robôs entram lá no ferro borbulhante e afundam, até um do Arnold Schwarzenegger, em que isso acontece, porque é isso que acontece, metal sólido afunda em metal líquido. Mas a água não é assim, o gelo flutua em água líquida, certo? Certíssimo. Então, e é cotidiano e a gente não fica surpreso, e é uma coisa surpreendente, porque todos os demais materiais, a fase sólida afunda na sua fase líquida. O gelo flutua em água. E isso por quê? Porque quando a água vai esfriando, em vez de ficar mais compacta, ela aumenta o volume. Vocês sabem disso porque se vocês colocam uma coisa no congelador que está líquida, uma latinha de um refrigerante, ela vai, quando congela, ela estufa. Ela aumentou o volume. Ela aumenta explode o volume. Até. Explode. Então isso significa que a fase sólida,
ela é menos densa e ela flutua na fase líquida. E por que isso é tão importante? Imagine um período glacial, tá? Em que vai se formar gelo na superfície dos rios e lagos. Se a água fosse um líquido normal, o gelo ia se formar e ia afundar. Se formar, afundar, e tu ia congelar de baixo para cima. Ficar tudo congelado. Como a água, ela aumenta o volume, ela flutua, tu fica com a camada de gelo e aqui embaixo fica a água líquida. E tu faz a vida sobreviver desse jeito. Então, mesmo em períodos glaciais, porque o gelo flutua em água, tu mantens a vida na água líquida e foi fundamental para a nossa existência isso. Isso é, então, assim, todas essas, a água tem mais de 70 desses comportamentos doidos. E cada um deles tem a ver com vida, manutenção da vida e melhoria da vida. A propriedade que a gente ganhou esse prêmio, ela é bem fascinante também, porque tem a ver com mobilidade das moléculas de água. Então, por que a água aumenta de volume quando a gente esfria? Porque as moléculas de água, diferente das outras moléculas, elas gostam de ficar se ligando umas com as outras, tá? Uma coisa chamada ligação de hidrogênio. Ela se liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, e quando tu baixa a temperatura, ela quer todo mundo estar ligado. E aí, tu tem que aumentar o volume para dar, tipo assim, encaixe. Sim. No joguinho, tá? Então, isso quebra-cabeça, tem que fechar ali. Quebra-cabeça. Como ela quer estar ligada, ela faz tudo para estar ligada. É uma coisa assim, bem doida, ela quer estar ligada. Então, as moléculas de água, quando tu espreme elas, tu deixa elas em menos espaço, essas moléculas, em vez de se mover mais devagar, imagina o trânsito de Porto Alegre, põe mais carro no trânsito, tudo se move mais devagar. Claro. Mas nas moléculas de água, tu põe mais água, ela se move mais depressa. Por quê? Porque ela tem mais parceiros para fazer a ligação de hidrogênio. É como se para andar rápido dentro de um ônibus lotado, tu fosse te segurando nos ombros das pessoas que estão dentro do ônibus. Por favor, não façam isso, porque não se faz isso. Mas a água pode fazer e ela o faz, tá? Ou seja, eu ponho mais molécula, ela anda mais rápido. E essa anomalia, entender essa anomalia, foi o que o nosso grupo de pesquisa fez, fazendo o que a gente faz, que é simulação. O que a gente faz? A gente vai para o computador. Esse trabalho foi feito na Universidade Federal, na URGS. Na URGS. Então a gente vai no computador, a gente finge as moléculas de água como se fosse um videogame, tá? E tu põe elas se mexendo e tu enxerga, porque tu está no computador, tu enxerga o que elas fazem. Tá? Eles brincavam, meus colegas diziam, a dancinha da Márcia, porque eu mostrava as moléculas não só andando, como rodando. Elas rodam mais rápido, porque para se ajeitar e fazer as ligações, elas tinham, por isso que eles chamavam a dancinha, porque eu mostrava como elas rodavam. E esta mobilidade da água leva a uma coisa que a gente trabalha hoje em dia, que é desenhar filtros de dessalinização mais eficientes. Se a água no confinar anda mais rápido, eu consigo fazer filtros para separar a água de sal melhores, nanométricos. E a gente desenha esse tipo de material computacionalmente aqui. E em Minas Gerais o pessoal já está produzindo filtros nanométricos para fazer essa dessalinização de maneira mais eficiente. Legal, eu ia até te perguntar, né, essa pesquisa, em que ela... Na prática, assim, em meio ambiente, em saúde, né? O que ela representa? São dois elementos que a gente trabalha. A gente usa essas propriedades para separar a água de coisas como sal, tá? Mas também outros elementos que a água fica muito conectada, usando o fato que ela se move mais rápido quando confinada e os outros materiais não, e ela deixa os outros para trás. E também para captar a água a partir do ar. Porque uma outra propriedade da água é que a água gosta de alguns materiais e odeia os outros. Todo material que tem carga, ela gosta de sal, mas ela não gosta de polímeros sem carga. Tanto que, acho que na casa da gente põe lá um spray, às vezes, que é para quando derrubar um copo d'água não entrar no material. Isso é um polímero que odeia a água. Tá? Então tem material que gosta, tem material que odeia. Não gosta. Não gosta. E o que a natureza desenvolveu? Eu copio muito da natureza. Eu descobri que tinha um besouro na Namíbia, no deserto, que fazia o seguinte. Ele, na superfície das costas desse besouro, ele tinha um material que não gostava da água, e em cima dele um que gostava da água. Tá? Então o material que gostava da água transformava vapor d'água da madrugada em água líquida. Escorria pelo que não gostava e ele conseguia beber. E a gente desenvolveu
estruturas nanométricas com essa combinação de gosta e não gosta para fazer captação de água a partir do vapor de água. Mas a partir desse besouro que tu falasse? Eu olhei para o besouro e disse, eu vou pegar essa ideia e vou transformar numa ideia... Da Namíbia. Isso. A vida é pra gente ver coisa bizarra. Já que eu gosto de coisa bizarra da água, eu adoro coisa bizarra no mundo inteiro. Então, falou de água, eu já tô lendo e aí já pensei, eu consigo fazer uma coisa com essa ideia. Claro que não é a mesma ideia, mas usando propriedades nanométricas, onde eu sei que a água flui mais rápido. Então, assim, e eu consigo fazer isso de um jeito mais baratinho, porque eu faço isso tudo com simulação. Tá? Mas já tem grupos no mundo, tem um grupo experimental na França que já está desenvolvendo isso vamos dizer assim, no laboratório. Tá? Que não é a minha parte é teórica, é trazer as ideias e falar delas e falar o máximo possível para pessoas que possam fazer o experimento ou fazer a tecnologia, poder desenvolver o experimento e a tecnologia. Muito legal. Márcia, e essa questão que a gente tanto se debate, né, que é a questão de água limpa, água poluída e tal. A gente em Porto Alegre tem esse drama aqui, né? Nós temos o Rio Guaíba, que nem mais, às vezes, bem lá, mais lá para Itapuã, né? Às vezes o Lami tá legal. Mas Ipanema, que é uma praia ali também, a gente não consegue ter. Isso é algo absolutamente impossível? Não, nada é impossível, né? Tudo requer dinheiro e ciência, tá? Mas assim, uma coisa que a gente tinha que começar a se preocupar, e que a gente não se preocupa muito aqui no Brasil, é de não sujar a água. Tá? Como eu disse, a água tem essa coisa de fazer as ligações de hidrogênio. Então, quando ela vê uma carga, ela se conecta. Carga quer dizer cloreto de sódio, qualquer elemento que tenha carga. E é muito difícil separar. Quando ela vê materiais que têm alguma distribuição de carga, ela se gruda naquilo. E é difícil, que significa gastar muita energia. Energia é igual a dinheiro. Uma coisa que a gente tem que começar a fazer é evitar sujar tanto a água. Isso a gente, tu diz todo mundo, a população em geral, as pessoas. É uma cultura, tu entende? É uma cultura. Porque assim, por exemplo, a gente tem essa cultura de pensar, eu vou plantar, então eu vou colocar agrotóxico para nascer melhor. Se eu colocar 3 vezes mais agrotóxico, vai nascer melhor. Não é verdade. A ciência, mesmo usando agrotóxico, tu tem uma quantidade que é aconselhável. Aceitável, né? A gente pode passar para coisas que são solúveis em água. Na hora de optar, eu vou misturar água com alguma coisa, vamos colocar alguma coisa que é solúvel em água, que é melhor para recuperar. Vamos começar a usar bioinsumos na hora de plantar. Mas mesmo em casa, né, a gente pode economizar essa água potável que a gente usa para banho, né? Não precisava ser tão chique assim, a água para banho, mas já que a gente pode economizar no tempo desse banho. Né? Eu sei que é bom, que a gente quer estar limpo, etc, etc, mas a gente pode economizar. Ou mesmo quando você está lavando a louça. Tá? Vou dar um exemplo. A lavagem de louça é outra propriedade maravilhosa da água. Por quê? A água não gosta de gordura. Tá? Gordura é um desses inimigos da água. Não gosta. Então, para tirar do prato a gordura com a água, a gente coloca o detergente. O que é detergente? Detergente é um material muito doido. Ele tem um lado que gosta de água e tem um lado que detesta a água. Tá? Então, o que o detergente faz? Ele se gruda na gordura, naquele lado que detesta a água, e se gruda na água, e aí ele consegue arrancar, tá vendo? Mas não precisa colocar um monte de detergente. Um pouco já pode faz ser um esse pouquinho. A gente já economiza no detergente, é mais fácil limpar depois essa água, né, que é o trabalho que os depósitos de água, departamentos de água fazem, que é muito importante. Então, assim, a gente usar pequenas coisas de economicidade no nosso cotidiano já faz um papel importante. Ao mesmo tempo que a gente precisa de grandes projetos de limpeza de água. A gente teve essa enchente mudou a cara. A cara quer dizer o que tem dentro dos nossos rios. E a gente precisa trabalhar para melhor limpar. Isso custa dinheiro? Custa, mas eu vou dizer, é mais barato do que a gente está sofrendo com falta de água e com próximas enchentes. Se preparar para o que vem por aí é caro? Mas é mais barato do que enfrentar a cada ano uma nova enchente com novas perdas. Então vamos cuidar, né, da nossa água. Perdas pessoais das pessoas, tudo, mas também, eu imagino, a gente está falando, é caro para fazer um bom sistema, mas o prejuízo que dá para a cidade, para todo mundo também, a consequência de uma enchente como aconteceu
Então, assim, a ciência não pode entrar só na hora do desespero. Ela precisa entrar no nosso cotidiano. Então, e a gente tem trabalhado nisso recentemente. A gente tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nessa nova gestão que a gente começou em setembro, ela tem todo um projeto de emergência climática e ambiental. Então, a gente prepara cursos que a gente dá para professores e professoras do ensino fundamental e médio, para eles ensinarem sobre mudanças climáticas nas escolas. Eles ensinarem, por exemplo, como é que num momento extremo eu consigo limpar, que metodologias práticas a gente pode ter e que são indícios de que a gente está enfrentando uma emergência climática e ambiental. A gente precisa educar a nossa população, que foi pega muito despreparada na enchente, tá? Todo mundo, a população em geral, os gestores, estava todo mundo muito despreparado. Tá? Agora a gente tem a chance de se preparar. Mas a gente não se prepara fingindo que não aconteceu. E é da natureza humana fingir que não aconteceu. Agora, o triste é que ano passado tivemos enchente, esse ano tivemos já uma pequena... Quase, né? Quase. E olha que não era ano para ter, porque ano de El Niño é ano de seca. Não era para ter nada. Então, assim, nós temos que começar a nos preocupar em ser resilientes, estar nos preparando melhor para essas coisas que vêm por aí. Márcia, a questão das mulheres, né? Eu estava vendo aqui, tu recebesse o prêmio L'Oréal, né, Unesco. Sim. Nicholson Medal. Isso. E liderou iniciativas para amplificar a presença feminina nas ciências exatas como um todo. O que tu acha que são os principais desafios ainda hoje para as mulheres na academia? A gente já avançou um pouco. Eu trabalho nesse assunto há 25 anos, quando a União Internacional dos Físicos, é uma espécie de clube mundial dos físicos, resolveu trabalhar esse problema. E eu ganhei essa medalha porque a gente organizou uma grande conferência em que a gente montou 75 delegações, maior que a ONU, tá? De mulheres físicas no mundo inteiro, e que a gente identificou que alguns eram os grandes obstáculos. O primeiro deles é o estereótipo, que eu já mencionei aqui. Eu brinco muito que o dia que colocarem num filme uma cientista descolada, interessante, a gente vai fazer um grande trabalho, sabe assim, uma Barbie da ciência, as gurias vão querer ir para a ciência. Então a gente precisa trabalhar esse estereótipo. Mas o segundo elemento é que... A Barbie da ciência. A gente tem que conseguir eliminar toda uma camada protetiva que o sistema tem em todas as áreas, de subir na carreira e ter mais homens. Tá? A gente precisa trabalhar isso dos mecanismos, tá? Que são aceitos como normais. Deixa eu dar um exemplo. Não é incomum uma mulher, por exemplo, eu sou especialista em água, tá? De encontrar um homem, que também é cientista, mas não especialista em água, e ele querer me explicar sobre água. Entendeu? O cara não é especialista, mas pelo simples fato de ser homem, ele acha que tem o direito de nascença de me explicar aquilo que eu sou especialista. Eu chamo isso de o macho palestrinha. O macho palestrinha. Isso, que quer dizer o cara que vem te dar palestra daquilo que tu é especialista. Invariavelmente tem homens que vêm me dizer por que acham que tem pouca mulher na ciência. Então, não leram uma literatura sobre o assunto, mas acham porque são homens. Tem uma tese sobre o assunto. Tem uma tese da cabeça deles porque eles são homens e acham no direito. O segundo elemento, que é essa coisa, a camada protetiva, é que existem algumas estratégias que intimidam as mulheres. As mulheres são menos treinadas para serem agressivas, são menos treinadas. A sociedade treina menos elas do que isso. Os homens são treinados para ser assim. Então, não é incomum numa reunião em que só tem uma mulher, é a coisa mais comum eu estar em reuniões que sou a única mulher na sala. A única mulher. Já está acostumada com isso. Mas o que acontece? Os homens vão me interromper mais nas minhas falas, tá, do que eu vou interrompê-los. Tá? Eu deixo a pessoa terminar o assunto. Basta quando a gente acompanha as sessões do Congresso Nacional ou do Senado Federal, quando é um homem ele consegue falar, quando é uma mulher é interrompida 40 vezes. Isso. Então, e essa dinâmica, ela está embutida dentro da cabeça das pessoas. Agora, se a mulher é contundente, aí ela é louca. Tá? Isso é então, assim, eles vêm com mais violência. Então, assim, tanto na ciência, como na política, como em qualquer outra área, as mulheres vão ser mais agredidas. Agredidas. Louca, histérica, gesticula demais, ela é isso demais, ela é aquilo demais. Isso é o comum. Isso faz com que as mulheres deixem de desejar subir. Porque quanto mais sobe na carreira, mais vão usar esses instrumentos de tirar a mulher da competição.
Tá? Eu chamo esses instrumentos, que é o macho palestrinha, o man, ele tem um nome em inglês, é man's interrupts, o homem que interrompe. O homem que interrompe. Tá? E o outro é gaslighting. Gaslighting veio de uma peça de teatro que tinha uns lampiões que ficavam fracos e o marido que fazia o lampião ficar fraco, dizer que a mulher estava louca porque enxergava aquilo. É atribuir à mulher um certo grau de loucura quando ela é contundente. Tá? Esses são instrumentos de manutenção de poder. Eu digo que esses são os instrumentos da incompetência, porque tu tá com medo de ter 50% da população, que são as mulheres, competindo pelo teu trabalho. Então é mais fácil eu utilizar esses instrumentos para remover as mulheres da competição, e aí eu tenho um ambiente também mais controlado, que é um ambiente que vai dizer, não, liderança tem que bater na mesa, tem que ser firme. E aí tu vê assim, nos desenhos de liderança mundial, como os homens tentam usar esses instrumentos. Eu vou falar alto, eu vou usar o dedo assim. E é um medo de a gente trazer um outro estilo do que é liderança, o que é administrar. Trazer algo que vai perturbar esse sistema de poder. Tá? E essa é uma luta, né, que a gente está trabalhando para dizer, olha, nós vamos lutar para chegar lá. A gente vai lutar para poder ter tudo. Poder ter carreira, poder ter família, compartilhar as tarefas domésticas com a parceria que a gente tenha, compartilhar o cuidado dos filhos com isso, e isso ser um valor. Ou seja, as pessoas não serem, vamos dizer, bem avaliadas só porque elas dão 100% do seu tempo para o trabalho. Não, ela é um ser humano, ela tem que ter família, tu tem que... Esse é um ser humano completo que a gente quer administrar. Isso significa que nós vamos ter que mudar os perfis do desenho do tecido social. E é essa a raiva que agora se levanta ao perceberem essa grande revolução e que está atacando países do mundo inteiro, mas muito particularmente no norte global, onde o poder está assentado, contra os movimentos de diversidade, de mulheres. É uma grande revolta. Eu estou voltando de um evento na ONU em que a gente foi discutir educação superior e isso estava subjacente lá, como tem um movimento que está tentando dizer para as mulheres voltarem para casa. Né? Cuide dos filhos. Cuida dos filhos, tenham mais filhos, esse é o papel de vocês. Tá? E ele vem, não surpreendentemente, aliado a uma ignorar a ciência. Tá? Por quê? Porque a ciência diz que diversidade, ter homens, mulheres, terem pessoas diferentes trabalhando juntas, faz uma ciência melhor, faz uma vida melhor, mais eficiente. Então, junto com dizer que diversidade não é importante, vem também a questão de negar a ciência, negar clima, negar tudo aquilo que muda esse mundo que a gente está desenhando, né? Que a gente quer ter novas propostas. Não é à toa que a questão de diversidade e a questão de clima estão muito associadas. Tá falando isso, Márcia, eu lembrei, eu sou jornalista esportivo, tu sabe, Sim. né? E as mulheres no Brasil, foi lá na década de 40 e só em 80, foram praticamente 40 anos, era proibido jogar futebol. E o argumento era esse, que as crianças que estavam nascendo estavam sendo abandonadas, não estavam bem nutridas, e precisaria das mulheres em casa, né, para cuidar dos filhos, né? Então, o futebol, por exemplo, não foi proibido. As escolas públicas não tinha lugar nenhum. E eu nunca me esqueço, minha filha já está com 20, mas no colégio dela, uma vez ela menor, foi ter educação física, e tinham pais que pediram que na educação física as meninas não praticassem futebol. Porque não era a menina que tinha dito, o pai dizia. É porque é uma quebra de modelo. É assustador quebrar modelos, tá? Pensa Sim. assim, eu estou acostumada com um mundo, um homem está acostumado com um mundo em que ele naturalmente vai ter mais chance de subir na carreira, tá? E que vai ter o conforto de ter uma pessoa administrando todo o resto dos problemas da vida na casa. É um conforto. Então, assim, é uma segurança de que eu não vou ter essa mulher competindo comigo e um conforto de que essa pessoa vai organizar todas as coisas da dinâmica. E aí vem uma feminista dizer, olha, nós vamos mudar isso para vocês. E isso não é retórico. Nós tivemos um evento de cientistas em que se começou a discutir essa questão da divisão do trabalho doméstico e os homens da sala começaram a dizer, quer dizer que eu vou ter que lavar louça, cuidar dos filhos? Sim, sim, sim. E não tem problema, porque, aliás, não tem problema, é vantajoso. Porque tu traz, inclusive, para o trabalho, uma experiência de vida
mais rica para a solução de problemas. Essa que é a, vamos dizer, maravilha, e isso está mostrado cientificamente. Tem um estudo da McKinsey que olhou as maiores empresas do mundo e descobriu que as que tinham mais diversidade ganhavam mais dinheiro. Mas é meio óbvio, tu tem mais gente pensando ideias fora da caixa para resolver problemas. Então, tu precisa ter essa diversidade para resolver os problemas. Mas claro que quem se acostumou a mais facilmente, sem tanta competição, chegar ao topo, se assusta quando a gente fala de diversidade. Que significa eu vou mudar esse mundo que tu está vivendo. Mas, Márcia, o feminismo é só o homem que tu acha que tem a dificuldade, o homem aceitar? Porque eu vejo algumas mulheres também que têm alguma dificuldade de entender o feminismo. Ah, mas é muito exagero isso e aquilo, eu não concordo. Eu lembro até quando a primeira eleição lá, que a Hillary perde a eleição, e a Madonna, braba, né, a cantora, que dizia que nos Estados Unidos mulher não vota em mulher, mulher não gosta, nunca vota em mulher. Eu fiz esse paralelo, porque a gente nota às vezes uma resistência da própria mulher. Olha, primeiro assim, eu gosto de dizer que não é feminismo, são feminismos, tá? A gente até tem um curso na plataforma Lumina da URGS que a gente chama Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes. Porque são dinâmicas muito diferentes. Quando tu olha a história do feminismo negro, é muito diferente dos demais correntes. Mas todos eles têm em comum a ideia revolucionária de que mulher é gente. Tá? É isso, o feminismo. Mulher a ideia revolucionária de que mulher é gente. Por quê? Porque o passado não era isso, né? Mulher que não vota, mulher que não opina, mulher que não pode fazer. Isso gerou uma estrutura em que tu pode se sentir muito acolhida com isso, mesmo sendo uma mulher, entende? É meio assustador tu pensar que o mundo que te disseram que é o mundo construído, tu vai ter que transformar ele, porque tu vai ter que criar um mundo em que as pessoas sejam iguais. Isso é assustador para algumas pessoas. É mais confortável pensar, não, meu papel é esse papel aqui, vou me acomodar a esse papel e vou ser confortável nele. Isso é verdade para o feminismo, mas também é verdade para a mudança climática. Eu te dizer, tu vai ter que mudar o teu jeito de vida, tu vai ter que economizar água, tu vai ter que economizar energia, tu vai ter que mudar o teu padrão de consumo, é assustador mesmo. E vai ter gente que vai dizer, não quero brincar disso não, eu quero continuar fazendo o que eu faço. Fazendo o que eu faço. Então, assim, ele não é uma coisa de homem contra mulher. Ele é uma coisa de uma mudança social necessária. E é óbvio, como as mulheres que sofrem, elas são as principais autoras do desenho dessa mudança. Mas ela é uma mudança coletiva e a gente, não mudar, vai ter que pensar novos papéis para homens e mulheres, vai ter que ter uma dinâmica distinta, que é assustadora, mas também é maravilhosa, porque pelo que eu estou vendo, esse jeito que a gente está vivendo está ferrando o planeta, está com muita pobreza, está com muita briga, a gente precisa construir um outro jeito. Eu já até falei antes de nós entrar no ar, eu acho que os homens tinham que entregar a chave do planeta para as mulheres, porque já mostraram que são incompetentes. Mas está tendo uma reação mundial muito contrária a isso. A todo movimento, o feminismo, a diversidade, né? A inclusão. É separatista, e ele é um movimento forte, um sinal de que conseguimos avançar algumas casas. Tá? Então, conseguimos, assim, nós temos avanços. E como a gente avançou, eu chamo esse efeito pêndulo, né? O pêndulo vai e não, tem uma resistência. Mas os avanços que a gente já conquistou, sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que eles conseguem gerar um movimento que ao longo do tempo a gente vai ver que nós vamos caminhar para um mundo novo, tanto na questão de diversidade como na questão de clima. E quando eu falo diversidade, é não só homem e mulher, é todos os gêneros, todas as raças, mas principalmente essa integração entre os países. Tá? A gente está vivendo, quando começa um processo desses, tu começa com separações, começa a falar de imigrante, tu começa a falar da outra pessoa que é diferente. Ele é um processo para voltar conservador, mais conservador, reacionário, para voltar para um outro momento em que algumas pessoas, que eram os homens brancos do hemisfério norte, tinham mais acesso ao poder. Márcia, vamos falar um pouco da URGS. Tu assumisse há pouco tempo, né? Quando é que foi, Márcia? Não, foi setembro, final de setembro do ano passado, né? Daqui a pouco estamos fazendo ano, daqui a pouco estamos fazendo. A gente se cobra o tempo todo. É um baita desafio. É um baita desafio. Mas tu veio num processo da URGS, onde aconteceu uma coisa curiosa. Teve uma eleição antes, né? O reitor que foi indicado, ele não foi o mais votado pela URGS. Acho que foi o terceiro na lista tríplice, né?
E agora tu vens com a votação realmente da universidade e o presidente da República, ele confirmou a primeira da lista, Sim. né? Sim. Que ambiente tu chegasse na URGS e encontrasse? Quais foram os teus principais desafios logo ao abrir a chave, entrei, sou eu a reitora? Tá. Primeira coisa, a universidade, como o reitor anterior, ele não tinha sido eleito pela comunidade, ela estava toda gradeada, sabe? Assim, tinha grade para tudo que é lado, com uma espécie de proteção contra a própria comunidade. Grade mesmo? Grade. A reitoria estava dizendo que tirar um monte de grade. Sobrou um monte de grade que agora a gente vai usar para algumas outras coisas, mas assim, gradeada. E essa grade era um símbolo dessa ausência de diálogo com as pessoas também, tá? Porque ela impõe um processo de distanciamento e de falta de participação. Vocês têm que entender, no sistema público, tu trabalha realmente com dedicação e tudo. Se tu te sente representado, se tu vê um projeto que te representa. Quando a pessoa que é escolhida, uma pessoa que teve poucos votos da comunidade, que foi escolhida por um presidente que não dialogava muito com essa comunidade, a comunidade estava se sentindo não pertencente, de uma falta de pertencimento a essa comunidade. E a gente precisou trabalhar esse resgate. Tá? Isso é bem sério, porque tu perder esse sentimento, eu sou dono e dona dessa universidade, eu tenho voz aqui dentro, a construção disso é uma construção complexa. Quando tu fala comunidade, tu está colocando professores, técnicos, terceirizados, todo mundo. Estudantes, todo mundo. Tá. E mais que isso, a URGS, por ser uma universidade federal, ela estava ficando longe da própria sociedade gaúcha. Tá? Então, o que a gente teve que fazer como processo? Primeiro, a gente começou a conversar com todo mundo. Hoje, tu entra na reitoria, tu marca horário, óbvio, para a gente conversar, mas eu estou caminhando pelo campus, as pessoas me interrompem, me falam de alguma coisa, a gente tem diálogo. Tá? A gente começou a ter muito mais eventos com a comunidade, de demandas da comunidade da sociedade gaúcha. Então, a gente está participando, inclusive aqui. Né? Então, assim, participando, e isso, claro, é mostrar isso. Eu digo eu estou indo em todas as formaturas. Eu e Pedro, que é o vice, estamos indo em todas as formaturas. E a minha mensagem é, essa universidade é de todos vocês que estão aqui nessa sala, porque ela pertence ao povo brasileiro. E as pessoas têm que se apropriar disso. Essa universidade é minha universidade, ela tem que conseguir entrar, ela tem que trazer seus eventos. Então, a gente trouxe muito evento assim, que vem ministro, e evento de quem faz a coleta seletiva de lixo, entendeu? Assim, de todas as pontas da sociedade. E o pessoal que trabalha com extensão está articulando mais atividades de extensão, a gente está reduzindo, que é lá nas comunidades, a gente está reduzindo o tempo dos processos com a iniciativa privada, que eram processos muito longos, a gente agora está em 2 meses para passar os processos, porque eu quero as empresas dentro da URGS. Porque, afinal de contas, quem eu vou formar vai trabalhar em algum lugar. Eu preciso ter projetos de cooperação com essas empresas. Isso tudo passando por ter que pautar isso dentro do Conselho Universitário, que é toda representação da comunidade discutindo isso, com diálogo. Porque, obviamente, nem todo mundo comunga com as minhas ideias. A gente precisa ter muito diálogo. É muito diferente de uma empresa em que o CEO decide e está decidido. É mais parecido com um governo, mas de um país que tenha o executivo dominado por um grupo, o legislativo por outro e o judiciário por outro, em que tu tem que integrar essas pessoas pelo bem comum. E a gente conseguiu algumas coisas que eu considero importantes. Primeiro, eliminamos as grades. Segundo, reduzimos o tempo dessas interações. Tá? As pessoas têm uma fantasia de que é muito difícil fazer negócio com a URGS, não é mais difícil. A gente é muito acessível, a gente quer fazer negócio com a iniciativa, com as comunidades, com a iniciativa. A gente não está lá longe, a gente está com vocês. E a gente está querendo incentivar, quebrar essa história da universidade arrogante. Ela não é uma universidade com a população. E a gente conseguiu aprovar a pró-reitoria de ações afirmativas e equidade. Que num tempo de tanta redução de recursos, a gente está criando uma nova pró-reitoria para quê? Para garantir que os estudantes que venham de cotas permaneçam na universidade. Tem que entender o que faz as pessoas irem embora da universidade. O que faz esses cotistas irem embora, Márcia? Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer é que a universidade tem que ser mais acolhedora. Tá? Então, estamos trabalhando muito nisso para que todo mundo que venha... Porque assim, o que é aquela universidade do passado? Era a universidade daquela elite branca
gente com dinheiro. Quando eu entrei na universidade, eu vim da escola pública, e não era na época de cotas. Meus colegas todos vinham de uma classe mais alta que a minha. Então eu enxergava uma dificuldade. Era a cara da URGS antes, né? Era a cara da URGS. Todo mundo via a URGS antes. Então agora a gente tem cotista. A cara do circular na URGS mudou, mas não necessariamente dos conteúdos. Alguns cursos já estão adaptando seus conteúdos, mas não todos os cursos. Alguns cursos já têm suas aulas à noite, mas não todos os cursos. Então, assim, a gente precisa olhar para essa comunidade e ver como é que eu respondo para essa comunidade ter permanência. Tá? A boa nova, que a gente meio que mede pelo RU, é que a vinda do estudante para a universidade está aumentando desde setembro do ano passado. Então, cada vez, que é uma boa coisa, porque o RU? Porque eu meço quantas refeições a gente está servindo e está aumentando, e aí tem um bom problema, eu tenho que arranjar dinheiro para pagar, porque o RU é subsidiado. Mas bota subsidiado, eu sei porque a minha filha estuda na URGS, é bem baratinho. Assim, eu vou dizer, é a atenção que todos os dias as pró-reitorias vêm para cima de mim para tentar aumentar o preço do RU, e eu sou dura com isso, porque quando eu era estudante, um reitor tentou aumentar o preço do RU, e quer dizer, eu estava participando do movimento, eu invadi o RU para ele não aumentar o preço do RU. E assim... Deu certo? Deu certo, ele não aumentou. Pronto. E agora como é que eu vou aumentar o preço do RU? Não posso fazer isso. Além do que... Aí vou invadir o refeitório na tua gestão. Eu vou invadir o refeitório na minha gestão. E assim, eu acho que é um instrumento que vai garantir esses estudantes, trabalhadores, porque assim, nós temos o estudante de assistência estudantil, que é aquele que vem de uma classe social muito pobre, que recebe o RU de graça, que recebe uma assistência. Mas eu tenho uma outra camada, que é um estudante trabalhador, que tem o tempo de vir correndo do seu trabalho, comer aquela refeição rápida e acessível e ir para a sua aula. Esse estudante merece o meu olhar. Tá? Eu quero o estudante indo no RU. Porque no RU tu faz amizades, relações, tu desenvolve pontes. Claro. Ele é o ambiente que eu quero o meu estudante também. Entende? Para mim, ele é equivalente a uma biblioteca, porque é um momento em que os estudantes fazem trocas. Então, eu estou muito contente que estamos tendo mais gastos, né, com o RU, que significa que os estudantes estão voltando a atuar na universidade. Porque nós não podemos ignorar que a pandemia, tá, e todo esse movimento global contra as universidades estão afastando a população da universidade. E vendo que o estudante está voltando, isso me deixa particularmente alegre. Que é o resultado desse movimento da gente estar mais presente nas redes sociais. Hoje as pró-reitorias todas estão presentes no Instagram, eu mesma sou uma pessoa que estou sempre no Instagram, TikTok. Eu acho que é importante a universidade estar conversando com a pessoa, para cada um cidadão, cidadã, e aproveito para dizer, gente, agosto abre as inscrições para o vestibular, venham para a URGS é a melhor federal do país. É verdade. Ô, Márcia, a gente estava falando na questão dos cotistas, né? Sim. E eu vejo muita gente argumentando assim que o nível de ensino, porque eles baixa, porque eles têm uma média mais baixa, e aí baixa a qualidade de ensino. Mas eu já falei com vários professores que disseram, olha, isso pode acontecer um semestre, 2, mas em geral... Eles equilibram e sobem rapidamente. Os dados mostram que na maior parte das áreas do conhecimento, o nível dos cotistas ao longo da formação se equipara ao nível dos estudantes do acesso universal. Há alguns desafios nas áreas de exatas. Tá? Isso é um pouco, porque a nossa formação do ensino fundamental nas áreas de exatas é bem piorzinha, vamos dizer, do que nas outras áreas, mas isso significa que nós, como professores, eu falo da minha área de física, né, que é uma área desafiadora, a gente precisa trabalhar melhor para conseguir trazer esses estudantes. Tá? Mas talvez o maior desafio que a gente tem é a competição de um mercado injusto do que eu chamo de universidades fast food. Aquelas que estão na Bolsa de Valores, eu não estou falando das comunitárias, que são excelentes as nossas comunitárias. Eu estou falando daquelas universidades que falam 100, 200 pila, tem umas aulas EAD sem professor nenhum do outro lado, só umas aulas gravadas e ganham um diploma lá no final do ano. Essas universidades estão fazendo um desserviço. Por quê? Porque elas formam um profissional que não se emprega. E aí fica com a impressão de que estar estudando numa universidade não te dá conhecimento para te dar empregabilidade. Tá? E a gente tem que trabalhar muito seriamente com isso. Tá? A gente tem que mostrar que quando tu vai para uma universidade séria, que te transmite conhecimento, que te dá essa possibilidade de estar interagindo
presencialmente com os teus colegas e com os professores, essa te gabarita não só para fazer uma tarefa que tu aprendeu na universidade, mas para aprender a aprender, que é a coisa mais importante que a gente aprende na universidade. Aprender a aprender. Aprender a aprender. É ser desafiado por um problema que tu nunca visse na universidade, mas tu tem os instrumentos para achar essa resposta e buscar nas boas fontes a resposta. Esta é a qualidade que hoje em dia os gestores públicos ou privados buscam no profissional. Porque a rapidez com que as tecnologias estão andando é tal que tu não pensa que vai conseguir aprender na universidade todas as tecnologias. Tu vai aprender como trafegar nesse mundo das tecnologias, identificando as que são boas, as que são verdadeiras. Tá? E é isso, esta qualidade é que uma universidade boa consegue dar. Essa é a qualidade que a URGS consegue dar na sua formação. Nós temos hoje, por parte, assim, como política pública de governo federal, enfim, que as universidades são federais, verbas suficientes para a necessidade de pesquisa que a gente tem, para evitar que grandes cientistas, enfim, saiam do país, ou pesquisadores que não achem espaço aqui tenham que buscar fora. Como é que nós estamos nessa relação? Tá. Nunca é a resposta. Nunca tivemos uma política muito suficiente. E mais recentemente, o financiamento vem diminuindo, porque todo o financiamento depende de duas coisas. Ele precisa ser regular e ininterrupto. E nós tivemos vários governos em que se interromperam o financiamento. Deixa eu dar um exemplo. A gente tem um fundo que vem de petróleo, gás, eletricidade. Todas essas ações, elas pagam um certo imposto que vai para um fundo que só pode ser usado para pesquisa. Chama-se FNDCT. Tá? Mas, às vezes, os governos tentam colocar a mão no FNDCT. Por exemplo, durante todo o governo Bolsonaro, ele tentou de todos os jeitos possíveis, imagináveis, pegar o dinheiro do FNDCT e usar para outra coisa. Como ele não conseguia, ele não usava para a ciência. Então, era como se a gente... O dinheiro ficava lá parado. Parado, rendia juro, mas ficava lá parado. Então, a gente tinha, e era bem a época da pandemia, que fazer pesquisa para a área de saúde, para diversas áreas, com menos recursos, tendo aquele dinheiro lá parado. Era como se um trabalhador ou trabalhadora estivesse passando fome com dinheiro lá na poupança, entende? Era absurdo. Agora esse dinheiro voltou a ser usado. Mas sempre temos um medo, nessas trocas governamentais, de que o próximo governo vai resolver usar, não tem uma política continuada em que áreas de pesquisa vai se usar. E que ele resolva descontinuar o uso do FNDCT. Então isso é assustador. Mas tem um segundo elemento assustador, que é a infraestrutura das universidades. O FNDCT não pode ser usado em infraestrutura, ele é para pesquisa mesmo. A universidade tem um financiamento que ele não é carimbado, a gente não sabe, e teve o teto orçamentário lá do Temer. Então, os nossos prédios para as universidades mais antigas estão caindo aos pedaços. E nós não temos orçamento, a gente tem o orçamento, por exemplo, hoje da URGS, e a gente abriu, foi uma das coisas que a gente fez, eu chamei todo mundo e abri o orçamento. Disse, olha, esse aqui é o dinheiro que a gente ganha todo ano, e ele é gasto basicamente em assistência estudantil, terceirizados, água, luz e telefone. Não sobra nada para investir. Para investir, eu preciso captar. Então, eu preciso ter pesquisa com empresas, com sociedades, com prefeituras, que aí 5% fica para a universidade para a gente poder fazer algum investimento. Preciso disso. Ou preciso que o Congresso passe a dar regularmente para a universidade um percentual, né, mais elevado do que se faz. Aliás, não existe percentual fixo. Cada ano muda. Tinha que ter um percentual fixo do orçamento para a gente poder se organizar. Imagina, todo ano eu tenho que ficar Fica na expectativa, quanto será que vai entrar, quanto eu vou ter? Na verdade, esse ano, o Congresso cortou o orçamento. O MEC recompôs, tirando dinheiro de outras rubricas, mas o Congresso pegou o orçamento que estava desenhado em dezembro e cortou, que foi um desespero para nós, porque se o corte fosse mantido, nós íamos ter que demitir terceirizado. Ou ia ser uma escolha de Sofia. Ou acabo com assistência estudantil ou demito terceirizado. E terceirizado é quem faz a limpeza, quem cuida da segurança. Então, assim, é desesperador. Felizmente, o MEC recompôs e agora a nossa luta é que o ano que vem o Congresso não nos roube nosso dinheirinho. Márcia, com toda a tua
experiência, capacidade, o que tu diria assim para jovens, especialmente mulheres que estão pensando em ingressar na carreira em ciência ou gestão acadêmica, em algo dessa área? Olha, gente, a carreira de pesquisadora ou de qualquer profissional dentro da universidade, ela é maravilhosa. Assim, estudar na universidade é conhecer pessoas, é ampliar seus horizontes. E lembre que a universidade tem 50% das vagas para cotistas da escola pública. 25% escola pública e cotas raciais, e depois temos N outros tipos de cota. E é o local onde a gente conhece pessoas que a gente não teria chance na nossa vida cotidiana de conhecer, abrindo horizontes e transformando as nossas vidas. Então, eu obviamente gostaria de estar recepcionando vocês em março do ano que vem no ingresso do nosso vestibular e do SISU, que a gente tem 2 jeitos de entrar, mas certamente vocês podem optar por qualquer uma das universidades, sejam elas as universidades federais ou comunitárias, porque o Rio Grande do Sul tem universidades maravilhosas. Só não vão para as universidades fast food, por favor. Universidades fast food. Muito bom. Márcia, fazer um bate-bola rapidinho contigo. Sim. Um cientista ou uma cientista que te inspira, que já te inspirou sempre? Emmy Noether. Emmy Noether era uma cientista alemã durante a Segunda Guerra. Ela, quando entrou na universidade, ela era a única mulher na universidade. Ela só podia assistir às aulas se o professor permitisse. E quando ela se torna doutora e vai tentar um emprego numa universidade, eles não queriam deixar ela entrar. E aí nada mais, nada menos que Hilbert, que é um grande matemático, deixou ela entrar, só que sem salário. Quando o Hilbert foi brigar com o governo... sem salário? Sem salário. Foi brigar com o governo, dizendo que tinha que dar um salário para ela, senão ela ia embora. O governo colocou uma lei que não podia dar salário para nenhuma professora em toda a Alemanha, porque aí ela não podia ir embora para outra universidade. E terminou tendo que fugir, porque era judia e teve que fugir da Alemanha nazista. Uma mulher maravilhosa, que fez uma das ideias mais incríveis, que é uma teoria de simetria, considerada até por Einstein como o maior gênio de sua época. Era uma mulher que sofreu muito porque foi perseguida, mas era sempre muito feliz e com bom astral. Emmy Noether. Vão atrás que a história é linda. Muito legal. Um erro, Márcia, que te ensinou muito na vida? Quando eu estava no colégio, o diretor do colégio me chamou para cuidar do laboratório de noite. Eu montava as coisas para ter aula de laboratório. Escola pública, sem recurso, é a aluna que vai fazer isso. E aí eu fui montar um forno para secar algumas diluições e peguei uma resistência de chuveiro, uns tijolos, e quando liguei na tomada, caiu o disjuntor do colégio. Nossa! Tá? Aí fui lá, tirei da tomada, liguei o disjuntor e descobri que eu tinha feito uma ligação errada. Foi um erro que me ensinou que eu tenho que ser mais cuidadosa, que ciência, as coisas têm consequências. As coisas têm consequências. Márcia, o que o Brasil precisa urgentemente? O Brasil precisa urgentemente disso. E o que a Márcia também precisa urgentemente? Não, o Brasil precisa urgentemente ter uma política de ciência, tecnologia e educação que atravesse os governos, uma política de Estado. Uma política pensada e que passe de um presidente para outro presidente, de uma presidenta para outra presidência, e que continue para a educação e para a ciência e tecnologia. Isso significa que as pessoas vão ter que reconhecer a autoridade do conhecimento, tá? Que não é o político que define, mas tem uma autoridade. O conhecimento tem autoridade. Tá? E o que a Márcia precisa hoje? Urgentemente. Urgentemente. Um dia de 48 horas. Eu preciso muito, porque é uma ânsia de fazer coisas e o tempo é pouco, né? TikTok. Mas vamos lá, vamos esticando a corda do tempo. Falando em tempo é pouco, estourou nosso tempo. Eu queria só uma dúvida, que nós estávamos falando em cotas. Um aluno que estudou em escola particular, né, a vida toda, ou fez o 2º grau, que nem tem mais 2º grau, ensino médio, né? Desculpa. A gente se entrega. Ele pode entrar na cota racial? Não. Não? Não. A cota racial tu tem que vir da escola pública. Tem gente que não tem essa dificuldade de entender. A primeira regra é a cota social. Dentro dela tem a cota racial. E por isso que às vezes dá tanto problema na hora da verificação, porque as pessoas, elas não leem, porque está tudo escrito no edital. Mas é que essa nova geração não lê. É muito grande o texto. É muito grande. A gente está fazendo cards, a gente está tentando... E a universidade... Postar no Twitter, que é limitado, ele é bem curtinho. Nós estamos trabalhando para ter uma melhor comunicação com as pessoas, tá?
E é isso, por isso que eu venho em lugares como aqui, eu quero comunicar. Muito legal. Pô, Márcia, uma delícia falar contigo. Muito obrigado, sucesso lá na URGS. Até quando vai ter tua gestão lá, o teu mandato? São 4 anos. 4 anos. E tem muita coisa pela frente. Muita coisa. Setembro é um ano agora, né? Setembro é um ano e a gente já está fazendo a lista, que eu estou ainda desesperada porque eu queria estar fazendo muito mais. Mas é isso, é parte da vida e a gente correr para conseguir fazer as coisas. Querida, obrigado. E eu que agradeço. É uma delícia falar contigo, como sempre. Obrigado. Conversamos com a Márcia Barbosa, Márcia Cristina Bernardes Barbosa, reitora da URGS, aqui na RS Play. E quem não conseguiu acompanhar desde o início, teremos várias reprises também ao longo da semana para poder ver esse papo maravilhoso aqui com a Márcia. Valeu, obrigado pela companhia, a gente se vê. Tchau.